Você sabia que o Império Romano, um dos mais poderosos da história, que dominou quase todo o mundo conhecido, simplesmente desapareceu? Como um império que durou mais de 1000 anos, construiu estradas que ainda existem e influenciou nossa língua, leis e arquitetura até hoje, pode cair em ruínas? Fica comigo até o fim, porque hoje vamos descobrir como o maior império da antiguidade desabou e quais erros Roma cometeu que continuam se repetindo até hoje. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, saiba já, aproveita agora, clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo de curiosidades e história como esse. O Império Romano nasceu da ambição e da disciplina. Tudo começou com uma pequena cidade às margens do rio Tibre, na Península Itálica. Aos poucos, Roma cresceu, conquistou territórios, construiu estradas, fortalezas e impôs sua cultura sobre quase toda a Europa, parte da Ásia e do norte da África. Durante séculos, Roma foi o coração do mundo. Seu exército era temido, suas leis eram modelo e suas cidades exibiam riqueza, banhos públicos, teatros e aquedutos monumentais. Mas essa glória não duraria para sempre. Roma cresceu tanto que se tornou difícil de administrar. No início, o Senado tinha poder, mas com o tempo os imperadores passaram a concentrar tudo em suas mãos. E quando o poder absoluto se instala, a corrupção vem junto. Depois do auge de imperadores como Augusto e Trajano, vieram séculos de instabilidade. Entre os anos 235 e 285, Roma teve mais de 20 imperadores, muitos mortos por golpes, traições ou conspirações dentro do próprio exército. Essa instabilidade política fazia com que as leis mudassem o tempo todo e ninguém sabia em quem confiar. Governadores locais começaram a agir por conta própria e o império começou a se fragmentar. O povo, cansado de impostos e da corrupção, perdeu a fé em Roma. O que antes era um símbolo de ordem e grandeza se tornava um império caótico e desgovernado. A economia romana também começou a ruir. No auge, o império vivia de conquistas. Novos territórios traziam riquezas, metais preciosos e escravos. Mas quando as conquistas pararam, as despesas continuaram crescendo. O exército era caro, o governo inchado e os impostos subiam cada vez mais. Para sustentar tudo isso, os imperadores começaram a diminuir o valor da moeda, misturando menos prata nas moedas de denário. E isso gerou inflação. Os preços dispararam, o comércio entrou em colapso e o povo ficou revoltado. Além disso, Roma dependia quase totalmente da mão de obra escrava. Como não investia em tecnologia, a produção agrícola e industrial não evoluía. Quando as guerras diminuíram e o número de escravos caiu, a economia entrou em crise profunda. Durante séculos, o exército romano foi o mais poderoso do mundo, disciplinado, estratégico e leal. Mas com o tempo, o número de cidadãos dispostos a lutar diminuiu. Para manter o tamanho do exército, os imperadores passaram a contratar mercenários estrangeiros, vindos justamente dos povos que Roma combatia, germânicos, godos e hunos. Esses soldados lutavam por dinheiro, não por lealdade. Quando o império começou a atrasar os pagamentos, muitos deles simplesmente mudaram de lado. Roma perdeu a força militar e passou a ser vista como um alvo fácil. Em 285, o imperador Diocleciano percebeu que o império era grande demais para ser governado por uma só pessoa. Então, ele dividiu Roma em Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Nicomédia, mais tarde, Constantinopla. A ideia era boa, descentralizar o poder, mas na prática o que aconteceu foi que o Oriente ficou com as partes mais ricas e urbanizadas, enquanto o Ocidente ficou com as mais pobres e vulneráveis. O Oriente sobreviveu por quase 1000 anos, se tornando o Império Bizantino, mas o Ocidente começou a definhar rapidamente. Enquanto Roma lutava contra seus próprios problemas internos, os inimigos se fortaleciam do lado de fora. Povos chamados de bárbaros, como visigodos, ostrogodos, vândalos, saxões e hunos, começaram a pressionar as fronteiras. Esses povos eram nômades e guerreiros e viam no território romano uma oportunidade de abrigo e riqueza. Em 410, os visigodos, liderados por Alarico, invadiram e saquearam Roma pela primeira vez em quase 800 anos. 45 anos depois, em 455, os vândalos fizeram o mesmo. E em 476, o general germânico Odoacro depôs o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augustulo,
marcando oficialmente o fim do Império. O que restou foram ruínas, fome e desordem. Mas o colapso não foi apenas militar ou econômico, ele também foi moral. O povo romano se acostumou com o conforto e o luxo. Enquanto os ricos viviam em festas e banquetes, o povo comum sofria com fome e desemprego. O governo distribuía comida e espetáculos, o famoso pão e circo, para manter as pessoas distraídas. A cidadania perdeu o valor. Os antigos ideais de disciplina, honra e dever à pátria desapareceram. Roma, que uma dia foi símbolo de trabalho e conquista, se tornou símbolo de decadência e dependência. Outro ponto importante foi a mudança religiosa. No início, o Império Romano era politeísta, acreditava em vários deuses e exigia que todos os cidadãos fizessem oferendas ao imperador. Mas no século IV, o imperador Constantino adotou o cristianismo como religião oficial. Isso trouxe estabilidade por um tempo, mas também mudou profundamente a estrutura social e política do império. A igreja começou a ganhar poder e influência, muitas vezes maior do que o próprio imperador. O foco espiritual se voltou para a vida após a morte, e muitos romanos deixaram de ver sentido em lutar ou morrer por um império terreno. A unidade, que antes era baseada na lealdade a Roma, agora estava dividida entre o império e a fé. Outro ponto que muitos esquecem é o tamanho de Roma. O império era gigantesco, se estendendo por 3 continentes. Manter a comunicação entre regiões tão distantes era extremamente difícil. Mensagens podiam levar semanas para chegar de uma ponta a outra. Quando uma cidade era atacada, muitas vezes o exército demorava demais para reagir. As estradas romanas, que antes eram símbolo de eficiência, se tornaram caminhos abertos para os invasores. Quando chegamos ao século V, o Império Romano do Ocidente já estava de joelhos. As províncias não obedeciam mais a Roma, o exército estava desorganizado, o povo não acreditava mais no governo. E quando o último imperador, Romúlo Augusto, foi deposto, ninguém lutou por ele. O símbolo máximo da civilização ocidental havia caído não por um grande inimigo, mas por si mesmo. Roma não caiu de um dia para o outro. Foi um processo lento, que levou séculos. Um império que parecia invencível foi corroído por dentro, pouco a pouco, até desmoronar. E talvez essa seja a maior lição da história. Nenhuma potência é eterna. O que destruiu Roma não foram apenas os inimigos externos, mas sua própria arrogância, inequidade e falta de visão. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com alguém que ama a história e comenta aqui embaixo. Você acha que a nossa civilização moderna pode um dia seguir o mesmo caminho que Roma? E se ainda não é inscrito no canal Saiba Já, aproveita agora, clique em inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo de curiosidades e história como esse. Até o próximo vídeo e lembre-se, a história não é passado, ela é o espelho do nosso futuro.